Galera, é isso aí, nós estamos aqui de novo no Simplifica Aí com Pedro Vercelino. Já apresentei ele no primeiro vídeo, ele coordena aqui a área de acadêmica e escreveu um livro que vai estar na descrição aqui também sobre a área de oração silenciosa. Esse é o terceiro vídeo, nós já fizemos o primeiro vídeo onde ele falou um pouquinho e nos deu a primeira dica sobre essa área de oração silenciosa, que era preparar o coração. O segundo vídeo, que já passou, os links vão aparecer aqui também, ele falou sobre como a gente prepara o ambiente, dicas dessa ideia de ambiente. E o terceiro, hoje ele vai falar sobre a ideia do plano, preparar um plano, como que a gente se organiza para fazer uma devocional e não fazer um negócio aleatório, tipo caixinha de promessa, né? Aí você falou do terceiro, então prepara o seu coração, prepara o ambiente, aí o momento e tem um plano. Tem um plano, ok. A ideia de você ter um plano é você saber o que você quer fazer e seu objetivo naquele momento. Como você pode começar então? Começa orando, pede para Deus te ajudar a entender aquele texto bíblico, pede para Deus abrir o seu coração para obedecer aquele texto bíblico, pede para Deus te ajudar a entender o que Deus espera de você ao longo daquele dia. Okay. Então, em primeiro lugar, começa orando. Depois, começa lendo. Né? Ora, depois leia o texto bíblico. Continua lendo. Continua lendo. Tem que cortar. Depois de você orar, vou fazer um corte Marcelo. Você continua, em segundo lugar, lendo. Não, mas esses erros são legais, entendeu? O Marcelo sempre zoa com a gente, ele pega os errinhos. Não, eu dei um pra ele ontem, ótimo, que vai botar em algum lugar que eu batendo a Bíblia na minha cara. Beleza, eu não fiz, mano, esqueci. Ufa, vou pagar então sobre o oração, postei. oração, depois ler o texto bíblico. Isso, ler o texto bíblico. E aí, quando é o texto bíblico, não se preocupem, por exemplo, em ler 3 capítulos de uma vez. Verdade. Não ler um livro bíblico inteiro de uma vez. Você não consegue tirar a lição de tanta coisa numa tacada só. Exatamente. Né? Ainda mais se você estiver começando e não for um bom intérprete da Bíblia ou treinado o suficiente para isso ainda. Você vai se tornar com o tempo. Pegar um trecho curto, sim. Exatamente isso. Normalmente as nossas Bíblias vêm divididas em parágrafos. Okay. Então se você for para as cartas, leia um parágrafo. Okay. Se você for para os evangelhos, leia um episódio de uma história. A gente tem feito com a família em Pedro. Cada um faz individual, mas a gente faz com a família. Legal. Então a gente pega sempre um parágrafo, cada dia um parágrafo de 1 Pedro. Isso ajuda a gente. Não de Pedro, mas do Pedro da Bíblia. Vai ajudar a gente. Então, por exemplo, nos Salmos você pode, às vezes se for um salmo menor, fazer o salmo inteiro, mas às vezes você pode ir lendo até o momento que você fala assim, puxa, acho que aqui tem algo que Deus está querendo me mostrar hoje. E eu paro, reflito naquilo que eu estou encontrando aí. Como que eu dou esse passo de refletir e entender o texto? Isso aí, talvez o legal que o Pedro está falando, gente, tudo bem se você quer ler a Bíblia inteira num ano, fazer algum outro projeto. Isso é muito legal, faça isso. Mas na sua devocional, essa não é a sua maior preocupação, né? Exatamente, a maior preocupação é conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Se você gastar o semestre inteiro para passar por um livro, tudo bem, não vai morrer por causa disso, né? Tem um autor que eu gosto bastante na área de estudos bíblicos, passou um semestre em Efésios, e aí, muito legal, ele aprendeu muito de Deus naquele tempo dele, e ele não tinha preocupação em terminar Efésios, mas ele queria aprender o máximo que ele podia com Deus ali. Então ele pintou a Bíblia dele, grifou, escreveu e tudo mais, foi uma experiência muito legal que eu ouvi ele falando uma vez. Então, quando você for para esse tempo de meditar na Bíblia, faça 2 perguntas para o texto bíblico. A primeira que você pode fazer é a seguinte: o que o texto está dizendo? O que o autor quer dizer aqui? Para a gente entender o que Deus quer falar conosco, a gente precisa entender o que Deus queria falar com as pessoas para quem o texto foi escrito. Então faça essa pergunta. O que Paulo, quando Paulo escreveu essa carta para os Efésios, queria que os Efésios entendessem? O que Moisés estava querendo ensinar para a galera lá do Gênesis? O que Davi queria que as pessoas que quando lessem a sua música, a sua oração, pensassem sobre Deus, sobre o homem ou algo do tipo? Faça perguntas que te ajudem a entender o texto bíblico. Se você fala assim, nossa Pedro, mas esse negócio de interpretar a Bíblia é muito difícil. Lá no livro tem algumas dicas mais legais que podem te ajudar a interpretar melhor. Mas a segunda pergunta que você pode fazer, depois de você entender o que o texto diz, é fazer a ponte para si mesmo. Já que eu entendi o que o texto está dizendo, o que isso tem a ver comigo? Como eu ponho isso em prática? Exatamente. Como que eu ponho isso em prática? Em prática não vai dar. Em prática não dá. Em prática. Como que eu coloco isso em prática? Por exemplo, que áreas da minha vida esse texto toca? Faça perguntas pro texto. Seria bom que a prática fosse diária, né? Exatamente. Tipo, puxa, o que isso aqui fala comigo hoje, né? Hoje, se você vai fazer devocional todo dia, aplique isso hoje. Aí você pode procurar uma coisa bem objetiva, né? Puxa, nessa área eu podia fazer isso para minha mãe. Isso. Ou eu podia fazer isso na Perfeito. escola. Traça um plano para colocar em prática. Depois que você olha e fala assim, será que nesse texto tem algum pecado que eu tenho que abandonar? Tem alguma promessa que eu tenho que crer? Algum pensamento que eu tenho que mudar? Quando você identificar alguma coisa desse tipo no texto,
traça um plano. Muito o bom. que eu vou fazer, com quem eu vou fazer, pra quem eu vou fazer, compartilha com alguém, assim, chega pro seu líder de adolescente e fala assim, cara, essa semana eu tava fazendo devocional, aprendi que eu preciso responder menos pros meus pais. Então eu decidi que sempre que meu pai pedir pra eu fazer algo, esse X específico, eu vou fazer em primeiro lugar. E eu vou fazer isso ao longo dessa semana. Óbvio, isso é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Você podia ensinar isso para as minhas filhas, ia ser bem legal. Toda vez que seu pai fala, elas vão assistir. Meninas, amo vocês, viu? E aí, no final da semana, você pode olhar pra trás e falar assim, eu cresci nessa área. Eu consigo avaliar o quanto eu tô colocando em prática. E não algumas precisa se coisas. desesperar se você vai conseguir seguir aquilo pro resto da sua vida, né? Exatamente. Porque tô aprendendo hoje, vou praticar hoje, amanhã Deus vai me ensinar uma nova coisa, eu pratico amanhã e Então, assim no vai. processo de crescimento. E no decorrer da minha vida, talvez um dia lá na frente que eu precisar, eu vou lembrar de um texto lá de trás. Não tem um estresse, eu encontro com Deus diário. Uma coisa que eu aprendi com uma amiga uma vez, Roberto, isso que me ajudou muito, quando eu era adolescente e me ajuda até hoje, é criar pra mim um filtro visual que me lembre daquilo que eu aprendi. Então, por exemplo, às vezes eu terminei meu devocional, às vezes, um tempo atrás eu estava fazendo em Provérbios, e aí eu li um capítulo de Provérbios e eu tirava um provérbio pra mim e um princípio daquele provérbio. Eu anotava na minha mão, colocava o versículo e dizia assim, Cara, fazer isso. No CLD, você vai perceber, o dia que você vier pra cá pro CLD, Exatamente. que um monte, acho que o Pedro ensina isso pra ele. Exatamente, eu ensino Um monte tem coisa escrita na mão e anda com a mão escrita. Cara, isso é muito interessante, porque aí você vai tomar aquele café de manhã, você vai beber uma água na escola, você vai estar jogando bola com a galera e você vai olhar pra sua mão. Então, se eu sou dessa, tem que anotar na mão direita. Exatamente. Você vai pra prova e aí você vai pegar sua caneta e você vai ser tentado, você vai olhar pra sua mão, entendeu? Isso vai te ajudar. E aí você pode colocar às vezes no fundo de tela do celular, você pode colocar um post-it na sua porta do quarto, algo do tipo. Postar algo no Instagram pra você lembrar, não precisa nesse só pra mostrar pros Exatamente. outros. Porque às vezes o alvo não é mostrar pros outros, o alvo é pra você. Se isso te ajuda, você pode fazer. Cria um lembrete daquilo que você aprendeu com Deus naquele dia pra você praticar ao longo do dia. Muito bem, gente, o Pedro veio compartilhar um pouquinho com a gente, o link do livro tá aqui embaixo, lê lá e que Deus te abençoe a poder desenvolver mais a sua vida devocional, suas horas silenciosas com ele, tá bom? Valeu, tchau, tchau.